Eu queria ler com os irmãos aqui no capítulo 15, dos versículos 11 em diante. A palavra do Senhor diz assim: E continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Vamos ler mais uma vez o versículo 19, que é o objeto da nossa reflexão nessa noite. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém. Se eu fosse dar nome ou um título a esse momento da história, quando o filho pródigo fala: já não sou digno de ser tratado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Se alguém me desse essa frase e dissesse: dê um título a essa frase para fazer uma reflexão, o título que eu daria seria: Consertando a Taça Trincada. Diga depois de mim: Consertando a Taça Trincada. Na verdade, eu diria que a taça de cristal na vida desse moço, ela não foi só trincada, não. Ela foi jogada no chão com força, espalhando cacos para tudo quanto é lado. E como nós estamos descobrindo o amor de Deus em cada uma das situações que envolve a vida do filho pródigo, aqui não vai ser diferente. Nesse momento em que ele faz a sua última fala, ele antecipa, ele ensaia a sua última fala para o pai, dizendo: Pai, não sou digno de ser tratado como um filho teu, me trata como um dos teus trabalhadores. Nós vamos tentar encontrar aqui, meus irmãos, mais uma vez o amor de Deus. E aqui mais uma estação dolorosa no caminho difícil e doloroso da reconciliação. A reconciliação, irmãos, sobre qualquer ótica e sobre qualquer perspectiva, é um momento difícil. Uma pessoa se reconciliar com a outra, um país se reconciliar com o outro, uma nação se reconciliar com outra nação, um pai se reconciliar com o filho e o homem se reconciliar com Deus, são expedientes difíceis, são momentos dolorosos. E aqui o filho pródigo, ele experimenta uma sensação que ele nunca vivenciou antes. O sentimento de indignidade, quando ele diz: eu já não sou digno. E eu fiz questão de ir atrás de saber por que ele diz: eu já não sou digno. Esse sentimento de indignidade, o que tem a ver com essa fala desse rapaz dizer que ele não é digno de ser chamado filho daquele homem? Porque ele sente, irmãos, que exatamente ali onde ele estava, naquela pocilga, cuidando dos porcos, exatamente naquela situação, ele se sente indigno porque, na verdade, essa indignidade aconteceu no exato momento em que ele pede a herança. Quando ele chega para o seu pai e diz: Pai, me dê a parte dos bens que me cabe, que eu vou embora. Naquela hora ele se torna indigno. E o indigno aqui, ele tem uma conotação de direito. Porque indignidade, nesse sentido, é quando a ingratidão de um herdeiro é tão grande e é tão grave que é capaz de originar a revogação das liberalidades daquele que é o dono do testamento e, consequentemente, a deserção do herdeiro.
Então, na hora que aquele rapaz diz ao pai, pai, me dê a parte da minha herança, o que ele vai fazer com o seu dinheiro o torna agora indigno de fazer parte da herança do seu pai. Porque ele já pediu essa herança. Então, quando ele diz, eu já não sou digno, ele não está aqui fazendo um discurso de comoção. Não. Ele está afirmando algo que era absolutamente verdade. Ele não tinha mais direito algum à herança, à convivência e à parte da sua relação com seu pai. Agora, ele não sentiu essa indignidade quando a conta estava recheada. Ele não sentiu que ele era indigno, que ele tinha feito uma grande bobagem, quando ele não teve consequências daquilo que ele fez. Mas na hora que ele começa a colher as consequências, na hora que ele começa a experimentar as adversidades por conta da sua decisão, ele aí afirma e diz, eu sou indigno. Eu agi de uma forma que eu não tenho mais direitos à herança e à convivência com meu pai. Mas escute, como eu falei com os irmãos, que eu vou usar a figura de uma taça de cristal consertada para trabalhar essa reflexão hoje à noite. Então nós vamos aprender os passos que são necessários para que a gente possa consertar a taça que cada um de nós tem. Imagine que cada um de nós na vida recebe uma taça de cristal. E aí, ao longo da sua vida, você pode chegar ao final da sua história com a taça de cristal trincada, você pode chegar ao final da sua vida com ela remendada, mas seguramente você nunca vai chegar no final da sua vida com a taça de cristal intacta. Sempre vai ter alguma trincadura ou vai ter alguma destruição que você vai precisar refazer essa taça de cristal. Então eu queria usar essa analogia de refazer a taça de cristal. Eu uso muito essa analogia quando eu converso com o pastor Wenderson, por exemplo, e a gente fala sobre relacionamentos. E quando eu falo, por exemplo, com ele, eu digo assim, Wenderson, essa pessoa trincou a taça de cristal. A taça de cristal trincada, irmãos, é aquela coisa. Você sabe que ela é nobre, que ela é bonita, mas tem uma trincadura nela. Ela não é mais perfeita. Ela não é mais pura. Então a gente, às vezes, trinca. E, às vezes, a gente quebra a taça de cristal. E na história do filho pródigo, na verdade, irmãos, ele quebrou aquela taça completamente. Ele jogou no chão. E foi pedaço de taça de cristal para tudo que é lado. Então hoje eu queria tratar com os irmãos aqui sobre como reconstruir, como refazer. Não é como reorganizar, como colar, como remendar essa taça de cristal da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Então nós vamos aqui a partir desse texto, a partir dessa fala do filho pródigo, nós vamos ver como é que nós podemos dar os passos certos para consertar a taça de cristal na nossa vida. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a taça está quebrada. Diga depois de mim, a taça está quebrada. Na vida de todos nós aqui, irmãos, a taça está quebrada. Todo mundo aqui tem uma taça de cristal na mão que está trincada e faltando pedaços. Porque ao longo da vida, ao longo dos embates, ao longo das circunstâncias, ao longo das decisões, a taça de cristal que você tem foi sofrendo atrito e ela trincou. E em alguns casos ela quebrou e em alguns casos ela se despedaçou. E hoje nós não vamos tratar do copo do outro. Nós vamos tratar do meu próprio copo. Você vai tratar do seu próprio copo. Não fique hoje diante dessa reflexão dizendo assim, fulano tinha que estar aqui hoje. Não. Essa pregação hoje é para você. Não é para o seu amigo que não veio hoje aqui. Pare de ficar olhando para a vida do seu irmão. Pare de dizer assim, seria tão bom se fulano estivesse aqui. Não. Ele não veio porque achou coisa melhor para fazer. Então, a palavra é para você nessa noite. Eu quero ajudar você a consertar a taça da sua vida. Amém? No início dessa reflexão, quando nós começamos a falar sobre a história do filho pródigo, eu fiz uma alusão à narrativa de Jesus dizendo que certo homem tinha 2 filhos. Lembram? Quando eu preguei sobre isso, certo homem tinha 2 filhos. E a partir daí eu considerei que quando nós lemos a história do filho pródigo, normalmente nós não nos identificamos com o filho mais moço, irresponsável e inconsequente.
Nenhum de nós aqui, irmãos, em sã consciência, vai dizer assim, rapaz, eu sou o filho pródigo. Não é verdade? Nenhum de nós se identifica como o irresponsável e o inconsequente. E se nós o fizermos, se nós fazemos isso, se nós vinculamos de alguma forma o filho pródigo a nós, imediatamente a gente repudia as atitudes do filho pródigo nas nossas práticas ou, na pior das hipóteses, no nosso discurso. Porque nenhum de nós quer ser o filho pródigo. Nós sempre achamos que nós somos o irmãozinho bom que ficou em casa. Nossa, não, isso aí não é comigo não. Todo mundo aqui, irmãos, tem duas coisas na vida. Tem alguém na sua família que é pior do que você acha, e todo mundo aqui tem um tio rico, não é verdade? São duas coisas que não faltam na vida de todo mundo. Um tio rico e alguém que é pior do que você na família, que você julga sempre que você é melhor do que ele. Muito bem. Nós achamos, na maior parte das vezes, que o bom filho, aquele que ficou em casa, somos nós. E que o nosso irmão é o outro, o menos ajuizado. Não é? Então, nesse momento da nossa reflexão, que estamos tentando aqui refazer as taças quebradas, o assunto central, meus queridos, é a vida em sociedade. E a vida em sociedade, ela é complexa e ela é difícil. Viver em comunidade é muito difícil. Viver em comunidade é muito complexo. Porque lidar com o outro nunca foi fácil. Mesmo quando lá no livro de Gênesis fala que só havia Adão e Eva, só tinha duas pessoas, irmãos. O que é que pode dar errado tendo duas pessoas? Pois só tinha duas pessoas. E o que está aí hoje, anarquizado, avacalhado, esculhambado, ou qualquer outro lado que você quer arranjar, começou com aquelas duas pessoas. Porque viver em sociedade não é fácil. Lidar com o outro não é fácil. Porque viver em sociedade, irmãos, é ter que compartilhar espaços. É ter que compartilhar agenda, é ter que compartilhar tradições, é ter que partilhar expectativas, desejos, limites. E isso não é fácil. A gente o tempo todo tem que repartir. Talvez quem viva na classe média, da classe média para cima, entenda isso de uma forma diferente, porque a condição financeira lhe dá alguns privilégios que a maioria das pessoas não tem. Por exemplo, você já pensou o que é você pegar um grande circular todo dia de manhã, saindo do Siqueira e tendo que chegar no Papicu, meu filho? Você sabe o que é isso? Você tem que dividir aqueles metros quadrados. Imagina quando chove, que tem que fechar as janelas. E aí todo mundo, pelo menos 1h30, 2 horas dentro daquele ônibus, com todos os ares e aromas, e oxigênios e CO2 e outros produtos químicos ali dentro circulando. E você tem que lidar com aquilo. Você tem que lidar com o gosto do motorista, que na maioria das vezes gosta do forró, e aí tem duas tuitinhas daquela Lesson pequenininha, de 100 watts fininha, que fica ali pregada com parafuso só num lado e fica assim, ó. E ele ouvindo, e você tem que ouvir aquilo. E embora você tenha vontade de matar o motorista, você não pode fazer isso, senão o Ministério Público denuncia você. Então nós estamos vivendo em sociedade e é um labirinto. E nesse labirinto social, que é a vida em sociedade, o que eu percebo, irmãos, é que o elemento que encabeça a lista das dificuldades nos relacionamentos, numa vida social, o elemento mais importante é ter que lidar com os erros. Na sociedade, na vida, em comunidade, nós temos que lidar com os erros. E a todo tempo, nós temos que enfrentar os erros. Os nossos. Mas os nossos erros, né, irmãos? Não. A gente sempre pensa assim, não, meu erro não vai atrapalhar a vida de ninguém. Não é verdade? Fala para mim se você não pensa assim. Não, mas meu erro não atrapalha a vida de ninguém. Mas nós temos que lidar com os erros dos outros. Que sempre, os erros dos outros, sempre nos atrapalham. Da vizinha que cria um cachorro no apartamento, ao motorista do ônibus que tranca o cruzamento e me fez perder 5 minutos no compromisso que eu tinha. Se eu fizer isso, imagina, a pessoa perder 5 minutos. Melhor perder 1 minuto na vida do que a vida num minuto. Mas se o outro fizer comigo, não.